Você clicou nesse vídeo esperando mais uma rotina. Acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, fazer devocional, postar no Instagram que você está evoluindo. E de alguma forma, isso te colocaria entre os que estão acima da média. Mas eu vou te dizer a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Isso não funciona. Não porque hábitos são inúteis, mas porque você está construindo disciplina em cima de uma mente fraca. E uma mente fraca sempre sabota qualquer rotina. A sociedade te ensinou que você precisa de mais motivação, mais força de vontade, mais energia. Isso é uma mentira confortável. A verdade é muito mais brutal. Você não falha por falta de disciplina. Você falha porque foi condicionado a evitar desconforto. E enquanto você fugir do desconforto, você nunca vai chegar perto dos que estão acima da média. Porque os que estão acima da média não vivem melhor que você. Eles pensam diferente. Eles operam sobre um sistema psicológico completamente diferente do seu. Um sistema antigo, testado há mais de 2000 anos, usado por imperadores, generais e homens que governavam o mundo. E esse sistema não é bonito. Ele não é motivacional. Ele é violento. Violento contra o seu ego. Violento contra suas desculpas. Violento contra a versão fraca de você. E quando você entender esse sistema, sua versão atual não sobrevive. Hoje eu vou te mostrar esse código. Mas aviso agora, isso não é autoajuda. Isso é transformação forçada. Se você aplicar o que eu vou te mostrar, você não volta a ser quem você era. Nunca mais. Fase 1. A destruição do conforto. O verdadeiro inimigo. Vamos começar com uma verdade que você evita todos os dias. Você não é fraco. Você é dependente. Dependente de conforto. Do seu café na temperatura perfeita, do seu quarto agradável, do seu celular sempre carregado, da validação constante. E você chama isso de qualidade de vida. Mas não é. Isso é uma coleira invisível. Porque no momento em que qualquer uma dessas coisas é ameaçada, você entra em pânico. Repara no seu comportamento. Quando o dinheiro aperta, quando alguém importante se afasta, quando algo sai do controle, você negocia com medo, aceita menos do que merece, tolera desrespeito, se cala quando deveria agir. Por quê? Porque você tem medo de perder o seu nível atual de conforto. E isso te torna manipulável. Agora presta atenção nisso. Um dos homens mais ricos de Roma antiga, Sêneca, entendia isso melhor do que ninguém. E ele fez algo que a maioria hoje consideraria absurdo. Uma vez por mês, ele abandonava completamente sua riqueza. Vestia roupa simples, dormia no chão, comia o pior tipo de comida. Mas ele não fazia isso por humildade, nem por caridade. Ele fazia uma pergunta enquanto vivia aquilo. É isso que eu temia? Isso é poderoso, porque quando você experimenta o pior cenário, de forma voluntária, você elimina o medo. E quando o medo desaparece, você recupera algo que a maioria das pessoas perdeu: liberdade. Hoje a ciência só confirmou o que os estoicos já sabiam. Pesquisadores como Roy Baumeister mostram que sua força de vontade é limitada. Cada preocupação, cada ansiedade, cada medo vai drenando sua energia mental. E quando chega a hora de fazer o que realmente importa, você já está esgotado. Agora entende? O problema não é falta de disciplina, é excesso de medo rodando em segundo plano. Os que estão acima da média não economizam energia. Eles eliminam o que consome energia. E é aqui que entra o primeiro passo brutal. Você precisa se expor ao desconforto de forma intencional. Não quando a vida te obriga, mas quando você escolhe. Corte gastos por alguns dias. Coma simples. Tome banho frio. Reduza estímulos. Force sua mente a encarar o cenário que ela teme. E quando você fizer isso, algo estranho acontece. Você percebe que ainda está vivo. E nesse momento, o medo perde o poder sobre você. E uma pessoa sem medo se torna extremamente perigosa. Fase 2. A separação do controle.
A mente de um homem morto. Agora que você começou a enfraquecer o medo, é hora de destruir a maior ilusão da sua vida. A ideia de que você controla o que acontece com você. Você acredita que se trabalhar duro, vai ser recompensado. Que se tratar bem as pessoas, elas serão leais. Que se fizer tudo certo, a vida vai responder na mesma moeda. Mas a realidade é fria. O mundo não te deve nada. E quanto mais você acredita nesse acordo invisível, mais você sofre quando ele é quebrado. O estoicismo não nasceu no conforto. Ele foi forjado na dor. Um dos maiores nomes dessa filosofia, Epícteto, nasceu escravo. Ele não tinha liberdade, não tinha controle sobre o próprio corpo. E existe um momento que define tudo. Seu dono começou a torcer sua perna, por puro entretenimento. Epícteto olhou para ele e disse calmamente: se continuar, ela vai quebrar. O homem ignorou, continuou, até que o osso quebrou. E Epícteto não gritou, não implorou. Ele apenas disse: eu avisei. Isso não é sobre resistência à dor, é sobre algo muito mais profundo. Ele já tinha se separado emocionalmente daquilo. Ele entendeu algo que a maioria nunca entende. Sua mente é sua, mas todo o resto, não. Sua reputação está na cabeça dos outros. Seu dinheiro depende do mercado. Seu sucesso depende de fatores que você nunca vai controlar. E quando você se apega a essas coisas, você entrega seu estado emocional para o caos. Os que estão acima da média operam diferente. Eles criam uma linha invisível. Dentro dessa linha, seus pensamentos, suas escolhas, suas ações. Fora dessa linha, tudo o resto. E eles tratam o que está fora como indiferente. Isso é brutal, porque significa que você para de esperar, para de torcer, para de sofrer por antecipação. Você age com precisão e aceita qualquer resultado, sem drama, sem colapso emocional. Isso cria um efeito poderoso. Você para de travar, para de hesitar, para de jogar pequeno, porque no fundo, você já aceitou perder. E quando você aceita o pior cenário, você remove a pressão. E sem pressão, você executa melhor do que nunca. Pensa nisso. Quantas vezes você já se sabotou por medo do resultado? Ansiedade antes de uma oportunidade? Travamento antes de agir? Procrastinação disfarçada de planejamento? Tudo isso nasce do apego ao resultado. Corta isso e você vira outra pessoa. Fria, precisa, inaparável. Mas tem um problema. Mesmo com essa mentalidade, você ainda pode falhar na prática. Porque saber o que fazer não significa que você vai fazer. Então a pergunta é: como você executa mesmo quando não está com vontade? Fase 3. O sistema da execução inevitável. A tirania da microação. Agora vem a parte que destrói a maior ilusão moderna. Motivação não serve para nada no longo prazo. Você já viveu isso? Assiste um vídeo forte, sente aquela energia subindo, promete que agora tudo vai mudar. Acorda no dia seguinte com disciplina. No terceiro dia, já voltou ao padrão antigo. Por quê? Porque motivação é um pico biológico, é dopamina, é adrenalina, é curto prazo. Ela foi feita para te salvar de um perigo imediato, não para construir uma vida. Tentar viver de motivação é como tentar aquecer uma casa com fogos de artifício. É intenso, é bonito e acaba rápido. Os que estão acima da média não confiam na motivação. Eles constroem algo muito mais poderoso: inevitabilidade. E aqui entra um dos maiores imperadores da história, Marco Aurélio. Ele não queria acordar cedo. Nos próprios escritos, ele reclamava do frio, do cansaço, do conforto da cama. Mas mesmo assim, ele levantava, todos os dias, sem falhar. Por quê? Porque ele não dependia de vontade, ele dependia de estrutura. Hoje, a ciência comportamental explica exatamente isso. Você não cria disciplina com esforço, você cria disciplina com arquitetura. E aqui está o princípio que muda tudo. Você não adiciona hábitos, você conecta hábitos. A pessoa comum tenta começar algo do zero. Vou ler 30 páginas por dia. Falha, porque isso está solto, sem suporte, sem gatilho.
Agora observa como os que estão acima da média fazem. Eles pegam algo que já é automático: escovar os dentes, tomar café, entrar no banho, e colam uma nova ação nisso, sem negociação. Exemplo: terminou o café, coloca o tênis. Entrou no banho, 10 segundos de água fria. Escovou os dentes, abre o livro. Simples, pequeno, mas poderoso. E aqui está o segredo que ninguém fala. Você começa ridiculamente pequeno, porque o cérebro não resiste ao que é fácil, mas resiste violentamente ao que parece grande. Você não começa com 1 hora de treino. Você começa colocando o tênis, só isso. Mas quando o tênis está no pé, a barreira mental já foi quebrada e o movimento acontece. Agora vem a parte mais estratégica. Você precisa tratar sua mente como um sistema que tenta te sabotar. Ela sempre busca o caminho mais fácil. Então, você precisa inverter o jogo, tornar o caminho certo mais fácil e o caminho errado mais difícil. Dormir com roupa de treino, deixar o celular longe, apagar redes sociais toda noite, criar barreiras para distrações. Você elimina escolhas, porque escolha gera desgaste, e desgaste gera desistência. Os que estão acima da média não decidem todos os dias, eles já decidiram antes, e isso cria algo perigoso: consistência automática. É assim que exércitos vencem guerras, não pela emoção, mas pela repetição. Movimentos treinados, executados sem pensar. Você precisa transformar sua rotina nisso, um sistema, onde agir certo exige menos esforço do que falhar. E quando isso acontece, disciplina deixa de ser esforço e vira padrão. Mas existe um ponto crítico, porque em algum momento você vai falhar, vai procrastinar, vai errar, vai quebrar o padrão. E é nesse momento que a maioria perde tudo. Então, a pergunta é: como você falha sem destruir tudo que construiu? Fase 5. A autoanálise brutal diária. A execução do seu ego. Aqui está o ponto onde quase todo mundo desmorona. Não é na falta de disciplina, não é na falta de estratégia, é na incapacidade de encarar a si mesmo. A maioria das pessoas termina o dia fugindo. Comida pesada, vídeos inúteis, distrações infinitas. Tudo para não ouvir aquela voz interna que diz: você sabe que poderia ter feito mais. Mas os que estão acima da média fazem o oposto. Eles não fogem, eles se confrontam. Mais uma vez, Sêneca já fazia isso há milhares de anos. Quando a casa ficava em silêncio, quando ninguém mais estava olhando, ele sentava sozinho e colocava a si mesmo em julgamento. Ele revisava o dia inteiro, cada ação, cada decisão, cada palavra. Não como alguém tentando se sentir melhor, mas como um juiz buscando a verdade. Você precisa fazer o mesmo, e não vai ser confortável. No final do seu dia, você senta, com papel e caneta, e escreve apenas uma coisa: seus erros, sem filtro, sem justificativa, sem suavizar. Perguntas diretas: onde agi com medo? Onde busquei aprovação? Onde fugi do difícil? Onde menti para mim mesmo? Se procrastinou, escreve: troquei meu futuro por prazer imediato. Se perdeu o controle emocional, escreve: fui dominado pelas minhas emoções. Sem romantizar, sem desculpa, porque aqui está a verdade que muda tudo. Você não corrige o que você não tem coragem de nomear. Quando você vê seus erros escritos, eles deixam de parecer justificáveis e passam a parecer exatamente o que são: fraquezas. Mas aqui está o detalhe que transforma isso em poder. Depois de destruir sua versão atual, você faz algo inesperado. Você se perdoa completamente, sem carregar culpa, sem carregar peso. Você diz mentalmente: não faça isso de novo, está perdoado. E então, você elimina aquela versão de você. Você não leva ela para o dia seguinte, porque a maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas carregam o ontem, a culpa, a vergonha, o arrependimento. E isso corrói a execução do presente. Mas quando você faz essa autoanálise diária, você limpa tudo. Você dorme leve, sem ruído mental, e acorda como outra pessoa, sem passado, só com dados. Isso cria um ciclo extremamente poderoso. Você erra, analisa, elimina e recomeça. Todos os dias, sem drama, sem identidade de fracasso, só evolução brutal. Mas agora junta tudo o que você viu até aqui. Você destruiu sua dependência de conforto.
Você parou de se apegar a resultados. Você criou um sistema que te obriga a agir e começou a eliminar suas falhas todos os dias. Isso não é uma rotina. Isso é uma reconstrução completa da sua identidade. Porque em algum ponto, você para de tentar ser disciplinado e simplesmente se torna alguém que não negocia consigo mesmo. E é aqui que a mudança fica visível. As pessoas ao seu redor começam a perceber, mas não sabem explicar, porque não é algo que você fala, é algo que você transmite. Sua presença muda, você não reage como antes, não se desespera como antes, não se abala com qualquer coisa. E isso gera uma sensação estranha nas outras pessoas. Elas não conseguem te ler. E quando alguém não consegue te prever, ela não consegue te manipular. Percebe o nível disso? Você não é mais controlado por elogios, não é mais afetado por críticas, não depende de aprovação. Você começa a operar com uma calma que intimida. Enquanto outros entram em pânico, você analisa. Enquanto outros reagem, você decide. Enquanto outros hesitam, você executa. E isso cria uma distância silenciosa entre você e a maioria. Você começa a perceber padrões que antes não via. Pessoas reclamando, se vitimizando, esperando algo mudar sem agir. E aquilo já não faz mais sentido para você. Não porque você se acha melhor, mas porque você simplesmente saiu desse estado. Você evoluiu para outro nível de consciência. E isso tem um preço. Porque quanto mais você cresce internamente, mais isolado você se sente externamente. Nem todo mundo vai acompanhar, nem todo mundo vai entender. E é aqui que muita gente recua, porque prefere pertencimento mais do que evolução. Mas os que estão acima da média fazem uma escolha diferente. Eles escolhem crescimento mesmo que venha com solidão, porque entendem algo que a maioria ignora. Solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão com quem você já não é mais. E nesse ponto, você não consegue mais voltar. Você não consegue mais fingir. Você não consegue mais viver no automático. Porque agora você enxerga. E quando você enxerga, você não consegue mais se enganar. Mas ainda existe um último teste. Porque entender tudo isso, sentir essa transformação, não significa que você vai sustentar isso. A verdadeira pergunta é: você consegue viver assim todos os dias? É aqui que quase todo mundo quebra. Não no começo, não na empolgação inicial, mas quando a realidade começa a pressionar. Dias difíceis, cansaço acumulado, problemas inesperados, falta de resultado. É nesse ponto que a verdade aparece. Você não é o que faz quando está motivado. Você é o que faz quando não quer fazer nada. Qualquer pessoa consegue agir bem quando está inspirada, mas os que estão acima da média são consistentes quando estão exaustos. E isso muda tudo. Porque a vida não vai te testar no seu melhor dia. Ela vai te testar quando você dormiu mal, está irritado, nada está funcionando. E mesmo assim, você precisa executar. Sem emoção, sem drama, sem negociação. Aqui entra um princípio brutal. Você não precisa estar bem para agir certo. A maioria espera se sentir pronta, espera energia, clareza, motivação, mas isso raramente vem quando você precisa. Então eles travam, adiam, procrastinam. Agora, observa o comportamento de quem opera em outro nível. Eles não perguntam: como eu estou me sentindo? Eles perguntam: o que precisa ser feito agora? E fazem, mesmo cansados, mesmo sem vontade, mesmo sem garantia de resultado, porque eles entendem algo que muda o jogo. Sentimentos são instáveis, princípios não. Se você baseia sua vida em sentimentos, você será inconsistente. Se baseia em princípios, você se torna previsível. E previsibilidade, nesse contexto, é poder, porque significa que você faz o que precisa ser feito independentemente do seu estado emocional. Agora, pensa no impacto disso ao longo do tempo. Enquanto a maioria oscila, você mantém ritmo. Enquanto a maioria para, você continua. Enquanto a maioria desiste, você acumula. E esse acúmulo silencioso é o que constrói resultados fora do normal. Mas existe um detalhe importante. Isso não é sobre se tornar uma máquina sem emoção. É sobre não permitir que suas emoções controlem suas ações. Você ainda sente, ainda cansa, ainda tem dias ruins. A diferença é:
você não se rende a isso. E é aqui que nasce o verdadeiro respeito. Não o respeito superficial, mas aquele que as pessoas sentem sem entender, porque elas sabem que você não depende de humor, não depende de circunstância, não depende de nada externo. E isso te coloca em uma posição rara. Você se torna confiável para si mesmo. E quando você confia em si, você para de duvidar, para de hesitar, para de se sabotar. Mas existe uma última camada que separa quem aplica isso por alguns dias de quem realmente incorpora isso como estilo de vida. Agora, você já entendeu como agir, mas ainda existe uma ameaça silenciosa que destrói até pessoas disciplinadas: o ambiente. As pessoas ao seu redor, o conteúdo que você consome, as conversas que você aceita. Tudo isso está moldando sua mente todos os dias, mesmo que você não perceba. E aqui está o problema. Você pode ter disciplina, mas se estiver imerso em um ambiente fraco, você vai lentamente voltar ao padrão antigo. Os que estão acima da média entendem isso cedo. Por isso, eles não apenas mudam hábitos, eles mudam o ecossistema mental. Eles são extremamente seletivos com quem convivem, com o que escutam, com o que assistem, porque sabem que repetição cria identidade. Se você passa tempo com pessoas que reclamam, você começa a reclamar. Se consome conteúdo superficial, sua mente se torna superficial. Se vive cercado de distrações, seu foco desaparece. Não é questão de força, é exposição. Agora presta atenção nisso. Você não precisa eliminar tudo de uma vez, mas precisa começar a filtrar, reduzir ruído, cortar excessos, criar espaços de silêncio, porque é no silêncio que sua mente se organiza, e é na organização que nasce clareza. E clareza gera decisão, e decisão gera ação, e ação repetida cria resultado. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Você precisa proteger sua mente como protege algo valioso, porque se você deixa qualquer opinião entrar, qualquer crítica te afetar, qualquer distração te dominar, você perde controle e volta para o automático. Os que estão acima da média fazem o oposto. Eles constroem uma blindagem, não reagem a tudo, não absorvem tudo, não respondem a qualquer estímulo. Eles escolhem, e isso cria algo poderoso: estabilidade. Enquanto o mundo reage, você permanece. Enquanto o caos acontece, você continua, sem se desviar, sem se perder. E isso faz com que você comece a operar em um nível raro. Você não é mais influenciado com facilidade. Você não é mais arrastado por tendência. Você não é mais moldado pelo externo. Você se torna autônomo. E quando uma pessoa se torna verdadeiramente autônoma, ela se torna perigosa, porque não pode ser manipulada, não pode ser distraída, não pode ser desviada. Mas agora chegamos ao ponto final, porque tudo isso que você viu só tem valor se você fizer uma escolha que a maioria evita. Agora não é mais sobre entender. Você já entendeu. O problema nunca foi falta de informação, foi falta de decisão. Porque tudo isso que você viu exige uma escolha, e não é uma escolha leve, não é algo que você tenta por alguns dias, é um caminho. E depois que você entra, você não consegue mais voltar a ser quem era antes, porque agora você sabe. Sabe que o conforto te enfraquece, sabe que apego ao resultado te destrói, sabe que motivação é inútil no longo prazo, sabe que sua mente pode ser treinada. E quando você sabe disso, ignorar se torna impossível. Você até pode tentar voltar ao antigo padrão, mas algo dentro de você vai incomodar, vai te lembrar, vai te puxar, porque consciência não se apaga. Agora vem a parte que ninguém fala. Esse caminho tem um custo. Você vai começar a enxergar coisas que antes não via, padrões repetitivos, desculpas disfarçadas, comportamentos fracos, e não só nos outros, em você também. E isso pode ser desconfortável, porque é muito mais fácil viver sem perceber, mas perceber te obriga a agir, e agir te separa da maioria. Você começa a se distanciar de conversas vazias, de hábitos improdutivos, de ambientes que não agregam, e aos poucos sua realidade muda. Mas essa mudança não é barulhenta, não é visível de imediato. Ela é silenciosa, interna, progressiva, e exatamente por isso ela é poderosa.
Porque enquanto ninguém está percebendo, você está se transformando. E quando os resultados aparecem, as pessoas chamam de sorte, de talento, de dom. Mas você sabe a verdade. Foi escolha. Escolha diária. Escolha difícil. Escolha consistente. Agora a pergunta final é simples. Você vai continuar como está ou vai atravessar esse ponto sem volta? Porque existe uma diferença brutal entre quem assiste e quem aplica. E essa diferença define tudo. Agora você tem o código. Não teoria, não motivação, não frases bonitas. Um sistema frio, direto e impossível de ignorar. A maioria das pessoas vai fazer o seguinte: fechar esse vídeo, sentir que aprendeu algo e continuar vivendo exatamente da mesma forma. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento sofisticado. E é isso que separa quem muda de quem só consome. Os que estão acima da média não assistem conteúdo, eles aplicam, mesmo sem vontade, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso. Agora eu vou te dizer algo que pode te incomodar. Se você não aplicar isso nas próximas 24 horas, você provavelmente nunca vai aplicar, porque a sua mente já está tentando te puxar de volta para o conforto, para o automático, para o mesmo ciclo. E ela é forte, mas agora você tem consciência disso. Então a decisão é sua. Você continua sendo alguém que reage à vida ou se torna alguém que constrói a própria mente? Porque no fim, não é sobre disciplina, não é sobre sucesso, nem é sobre estar acima da média. É sobre controle. Controle sobre quem você é e sobre quem você está se tornando. Se isso abriu seus olhos, não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal, comenta "Eu escolho evoluir" e compartilha esse vídeo com alguém que ainda está preso no automático, porque a maioria não vai fazer isso. E esse é exatamente o ponto.